A paz do Senhor a todos. Nós passamos uma semana muito abençoada na presença do Senhor no monte. E foi muito bom. Eu me sinto revigorada hoje, apesar de todo o cansaço que nós sentimos. Nós ficamos realmente muito cansados 7 dias, durante 7 dias, mas graças a Deus. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Glória ao teu nome. Que vocês não esqueçam que dia 10 é o casamento do Alessandro e da Edilane, não é? E nós vamos lá prestigiar, fazer parte dessa festa maravilhosa do sonho dos dois. Amém? O Senhor vai estar ali à frente. Glória ao teu nome. Eu já preguei essa mensagem há uns 6 ou 7 meses atrás. E ontem eu perguntei ao Senhor sobre o que eu deveria falar. E muitas pessoas tomam a Santa Ceia e não sabem por que elas estão ceando. Elas sabem que Jesus morreu por elas. E mesmo aquelas pessoas batizadas que têm algum tempo já dentro da igreja, é preciso que nós saibamos a importância de vir aqui todos os meses e tomar a Santa Ceia. Participar da Santa Ceia é um mandamento. Não é uma coisa que Deus disse, Jesus disse, não, quando puder, quando der, você toma a Santa Ceia. Não. Depois que nós batizamos, é um mandamento. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. A partir do mês que vem, a Beth vai poder fazer, né, Beth? Vai batizar. Mas o que é a Santa Ceia do Senhor? Esse termo, ele vem do grego, que é traduzido por ceia, e se referia à refeição principal, usualmente consumida quando anoitecia. Ao contrário de nós, a refeição principal era aquela no início da noite, e ela era chamada de ceia. Os cristãos primitivos faziam de toda a refeição principal um motivo de comunhão. A Santa Ceia é uma ordenança, pois com o tempo os discípulos poderiam se envolver com outras atividades e esquecerem o principal. O que era o principal? Lembrar, muitas vezes nós na igreja nos envolvemos com tanta coisa. Nós pensamos o que nós vamos fazer amanhã, como é que, por exemplo, nós que estamos mais envolvidos à frente da igreja, nós pensamos o que vai cantar, quem vai pregar, o que vai pregar, qual é o evento que tem essa semana, se é dia das mães, se é aniversário da igreja, se é dia dos pais. Então, a gente passa um bom tempo planejando para quando a gente chegar aqui, as coisas funcionarem de uma maneira mais ou menos, né, boa. Então a Santa Ceia é uma ordenança, porque com o tempo eles podiam esquecer. Por que nós estamos aqui? O valor da morte e ressurreição de Cristo é o mais importante. Por isso, para eles, bem como para nós hoje, a ceia tem um significado memorial. Fazer isso em memória de mim. A ceia foi instituída por Jesus. Não foi outro, foi Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído. Essa noite era o dia da Páscoa judaica. E diz assim a palavra de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de nós, de vós. Por que a gente batiza e por que a gente faz isso tudo? Porque Jesus disse que nós deveríamos fazer. A Santa Ceia foi ordenada por Jesus como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz. Por isso, até hoje, nós a realizamos como um memorial, lembrando a obra de amor de Jesus por cada um de nós. Nós temos um compromisso com Cristo uma vez por mês. Vir até aqui, dentre muitos outros, né? Não é só esse. A gente vir até aqui,
num momento de comunhão, porque Jesus não fez isso com um discípulo em particular e depois com outro, não. Ele fez em comunhão, ele juntou os discípulos, e para quê? Para que nós em comunhão, nós possamos lembrar o sacrifício dele. Além de ser um memorial, a ceia também é um momento de comunhão da igreja. E também é um momento de fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Um momento único e especial. É por isso que nós fizemos um calendário e nós sabemos que todo primeiro domingo de cada mês nós estaremos aqui ceando. Fazendo o quê? Lembrando o que Jesus Cristo fez por nós. Porque muitas vezes a gente vem à igreja, aí pede ao Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, mas o mais importante, você pode pedir ajuda a Ele, eu posso pedir ajuda a Ele por causa desse sacrifício que Ele fez. É por isso que Ele que venceu a morte, Ele que é o primogênito dos mortos, Ele que venceu por nós. É por isso que nós estamos aqui. O Senhor usou elementos comuns aos costumes judaicos para instituir a ceia. Ele não criou nada novo. O pão era um dos que já estavam à mesa. O mesmo pode-se dizer a respeito do vinho. Eram elementos comuns da alimentação diária daquele povo. Ele pegou aqueles dois elementos e instituiu a Santa Ceia. Já pensou se ele dissesse, olha, você tem que pegar nozes do Nepal e pegar, né, uma fruta qualquer lá da Nova Zelândia? Ia ser uma coisa terrível. Então são coisas corriqueiras. O fato de estarem à mesa, compartilhando uma refeição, era algo muito significativo na cultura oriental. Comer com alguém era muito mais do que simplesmente se alimentar. Significava associação, comunhão, compromisso e interesse mútuo. Era ir para até hoje, irmãos, é muito importante. Quando eu fui missionária, até que eles chamassem um de nós missionários para nós comermos com ele, isso significava que nós estávamos entrando naquela família, sendo bem-vindos àquela família. Então comer não é como hoje em dia a gente senta no fast food ou num lugar qualquer, senta, às vezes tem um estranho comendo do seu lado. Não, para eles tem um outro significado. Comer não é apenas, como dizem por aí, encher o bucho, né? É muito mais do que isso. E a Santa Ceia é muito importante por causa disso. É um momento da igreja, é um momento da comunhão. Por isso que Jesus disse também, congregai. Você tem que congregar, que é para você ter momentos de comunhão. A mensagem que Deus manda para nós e como igreja é a mensagem para aquele público. É muito bom visitar, andar por aí, visitar aqui, visitar ali, é muito bom. Mas muitas vezes a mensagem que Deus manda é a mensagem para aquele público. Nós viemos de uma campanha de 7 dias no monte. E Deus sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que aquele público, aquelas pessoas ali necessitam. Então as mensagens dele e essa comunhão é fundamental. A Bíblia diz, Jesus disse, que o mundo não vai conhecer a gente nem pela gravata, nem pelo comprimento da roupa, nem pelo tipo de roupa. Nada disso nos distingue dos ímpios. Nada disso nos distingue das pessoas que não acreditam em Deus. Nada disso. O que nos distingue, foi Jesus quem disse, é que nós nos amamos uns aos outros. Quando as pessoas olham para nós, poxa, que bênção, que maravilha, que coisa mais linda. Quando eu estive internada no hospital, foi o que a minha família mais percebeu. Poxa, que maravilha. Eles achavam que eles é que iam ficar ali o tempo inteiro. Só eles é que iriam estar ali. Os meus sobrinhos, a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, todo, mas que coisa mais linda. É isso que faz a diferença. A diferença não é nenhuma outra coisa, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não é arrotar que já leu a Bíblia 500 mil vezes, não é dizer que tem 5 cursos de teologia, não é nada disso. Jesus foi muito claro, o que nos distingue do resto do mundo é que nós nos amamos uns aos outros.
E esse momento em que nós estamos aqui, nós estamos no meio da nossa família. Nós estamos no meio de pessoas que nós amamos, que nós reconhecemos. Cada um que cruza aquela porta ali, as outras pessoas sorriem, as outras pessoas abrem os braços, as outras pessoas se alegram, porque nós somos a família que o Senhor instituiu aqui, não a nossa família carnal, mas a família espiritual. Isso é fundamental para que nós tenhamos vida, isso é fundamental para que nós continuemos firmes na presença do Senhor. Isso é muito importante, muito importante. Quais são os elementos da Santa Ceia? Por que a gente usa isso aqui? Nós já falamos que Jesus pegou coisas corriqueiras. O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi ferido, foi contundido, foi moído na cruz por causa dos nossos pecados. O vinho representa o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos sempre ter em mente que os elementos da ceia são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Então, cada vez que a gente toma isso aqui e come desse pão, que não vai ser esse, vai ser outro partidinho ali, toda vez que a gente faz isso, a gente diz assim: o corpo de Jesus foi moído na cruz por mim. É por isso que eu estou comendo esse pedaço de pão. A ceia não é uma hora que você vem para cá e come um pedaço de pão lembrando: ixi, será que eu deixei a torneira aberta? Jesus, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Ô Senhor, tem misericórdia. Não é esse momento. Isso aqui representa, Senhor, o teu sangue foi vertido na cruz por mim, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se entregou seu corpo para ser moído por mim, Senhor. E esse aqui foi o seu sangue derramado. Muito obrigada. É assim que a gente se comporta na hora da ceia. Não é arrumando bolsa, não é? Nem olhando para o teto, nem para o chão, nem olhando a roupa que o povo está vestido. Não! Esse é um momento muito especial. Lá em 1 Coríntios 11, 23, o partir do pão significa o sustento e a satisfação espiritual. Uma vez partido o pão, simboliza a expiação, o sacrifício de Cristo que está lá em Romanos. Fala também da doação da vida eterna, pois este sustento espiritual é que desenvolve um organismo vivo que é a igreja. Eu não vou dizer para vocês que quando você, que é um momento mágico, que você é curado, você é transformado, não é assim não. A Bíblia, Jesus diz que Ele é o caminho. Tem um caminho para você andar. Não é porque você tomou a Santa Ceia que de repente todos os seus problemas vão desaparecer. Não. Isso aqui é um ato de amor e de reconhecimento. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: sede agradecidos. Eu mandei esse versículo quando eu agradeci ao meu médico a atenção, o carinho, tudo aquilo, a paciência, tudo aquilo que eu achava, e também mandei versículos bíblicos. O primeiro que eu coloquei está escrito assim: sede agradecidos. Nós devemos ser gratos a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós, e mais do que isso, pela esperança que nós temos na vida eterna. Antes de Jesus, nós não tínhamos isso. Depois do sacrifício de Jesus, nós temos esperança. Nós olhamos para Ele e nós temos esperança na vida eterna com Deus. A Santa Ceia é também... O vinho sugere sacrifício e nesse caso simboliza o sangue de Cristo e faz nos lembrar de sua expiação, que no grego katalage ou katalage, como nos dizem, e significa reconciliação. Antes da cruz de Cristo não havia reconciliação com Deus. Por que o nome é religião? Porque vem de religar, e todas as religiões reconhecem que o homem estava desligado de Deus. O homem pecou, ficou lá, e Deus então mandou Jesus Cristo para religar Deus com os homens. Nós temos que estar religados com Deus, e aquela cruz ali significa que Ele, Jesus Cristo, tornou a nos unir com Deus. Por isso, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é vida. Ele é o único caminho. E diz mais: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis libertos. Ele é que faz a ligação. Jesus Cristo não é uma religião, Ele é o caminho que conduz a Deus. Só Ele pode ligar você a Deus, não existe outra opção. Ninguém mais morreu na cruz por você. Buda não morreu na cruz por você. Allan Kardec não morreu na cruz por você. Siddhartha Gautama não morreu na cruz por você. O único que fez esse sacrifício por você e por mim foi Jesus Cristo. E tudo o que distrai, mas pastor, o que tem? Tem sim, tudo que distrai você desse caminho que é Jesus Cristo, tudo que distrai não agrada a Deus. Quando o sangue de Cristo estava sendo derramado, Ele estava liberando a vida de Deus que estava nele para toda a humanidade. Está escrito lá em João 10. Quando Ele estava ali na cruz, na hora do sacrifício dele, é por isso, irmãos, que na hora que Ele morreu, o véu do templo se rasgou no meio. Ninguém entrava no Santo dos Santos. Nós não tínhamos acesso. Havia um véu que impedia. Quando o sacerdote entrava, tinha que amarrar uma corda com os sinos na perna dele. E ele entrava e aquilo fazia barulho. Quando aquilo parava de fazer barulho, que fazia muito tempo, eles puxavam o sacerdote porque ele estava morto. Se ele estivesse em pecado e se apresentasse diante de Deus, ele morria. Então eles puxavam. Quando o sino parava de tocar por muito tempo, eles puxavam e puxavam e puxavam até que eles... Agora, quando Jesus Cristo morreu, esse véu foi rasgado. Você não precisa de ninguém para chegar até Deus. Você só precisa de Jesus Cristo. Você precisa crer nele. Eu não preciso te abençoar, nem pastor, nem pai. Ninguém precisa perdoar teus pecados. Você pode chegar direto até ele, porque o véu rasgou no meio. Todos nós temos acesso ao lugar santíssimo. Você pode chegar e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele ouve. A Bíblia diz que ele ouve. A Santa Ceia é também um mandamento do Senhor, como eu disse no início. Lá em Mateus 26, 27, todos que estão em comunhão devem participar, pois é um mandamento. É um mandamento. É um memorial divino. É um escrito que relata fatos memoráveis. Isso é um memorial. No grego, eu sempre tive dificuldade. Mnemosumo, que significa memória. Aquilo que significa, aquilo que se mantém viva na memória de alguém. Em 1 Coríntios 11, 24, em memória de mim. Essa frase é Cristo falando, não sou eu não. Olha, meus discípulos, lembrem de tudo quanto tenho feito por vós. Olha só, não sejamos ingratos. A Bíblia diz: sede agradecidos. Amém. De tudo quanto sou para vós. Ele é o nosso sustentáculo, Ele é a porta, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o santo dos santos, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o único Senhor, o único Salvador. A glória a Deus. Lembrem do grande amor de Deus que me deu como sacrifício para vos resgatar. Nós temos que ler isso, irmãos, toda a Santa Ceia. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Irmãos, filhos, meus discípulos, lembrem de tudo quanto tenho feito por vós. Não sejam ingratos. E de tudo quanto eu sou para vós. Eu sou a vossa redenção. Eu sou a porta. Eu sou a água viva. Aleluia. Lembrem do grande amor, sobretudo, irmãos, do grande amor de Deus que me deu como sacrifício para vos resgatar. É por isso que você está aqui hoje e você vai participar dessa mesa. Essa mesa aqui não é uma coisa que eu instituí, nem é uma coisa que a igreja de crente instituiu, não. É a Bíblia, é Jesus Cristo quem está falando. Fazer isso em memória de mim. É uma profecia também a respeito da volta de Jesus. Irmãos, nós nunca podemos esquecer disso. Eu sei que hoje em dia
as pessoas estão mais preocupadas em fazer grandes celebrações, grandes congregações, e dizer que Jesus já fez todo tipo de sacrifício, que não precisa a gente subir monte, não precisa a gente orar demais, não precisa fazer nem vigília, nada disso, porque o sacrifício está certo. O sacrifício de Jesus é perfeito, mas Jesus subia monte, Jesus fazia vigília, e Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, a gente tinha que jejuar, assim como os discípulos de João jejuavam. A gente tem que olhar para a Bíblia, irmão, e não para o que o povo diz. A comemoração da ceia é para todos nós mais do que uma afirmação de que Ele virá nos buscar. Diz assim, lá em Mateus 26, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com você e comigo. Aleluia. Quando você vem para a Santa Ceia, marque no teu calendário o primeiro domingo de cada mês. Você está celebrando, você está reconhecendo, porque Ele mandou a gente ser agradecido. E mais, se Jesus voltar amanhã, não tem ceia mês que vem não. A ceia vai ser com Ele. Isso aqui você está fazendo, que é para naquele dia vocês olham: Senhor, eu fui agradecido, eu reconheci. Isso aqui não é qualquer coisa, irmãos. É muito importante. Participar da Santa Ceia é fundamental. Para que batizar? É fundamental. Ele mesmo disse que não iria beber do fruto da vide até que nós estivéssemos juntos. O que você faz no dia da Santa Ceia? Senhor, primeiro, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. O Senhor morreu na cruz por mim. Eu reconheço que o Senhor, seu corpo foi moído, seu sangue foi vertido por mim. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor ressuscitou dos mortos. Eu reconheço que em ti há vida, que em ti há ressurreição. Eu reconheço que um dia o Senhor vai me levantar da cova, ou o Senhor vai me arrebatar, e nesse dia eu vou cear com o Senhor. Enquanto você estiver aqui, você participa disso aqui. Quando você não estiver mais aqui, você vai cear com Ele, junto com Ele. Primeiro, participar da Santa Ceia requer um autoexame do participante. É por isso que eu não posso dizer quem participa e quem não participa. Quem sou eu? Olha o que a Bíblia diz. Nós vamos ler já o texto. Examinar e examine-se o homem, pois a si mesmo. Eu não posso dizer para você: não, você não toma Santa Ceia por causa disso. Você não toma. Eu não tenho essa autoridade. Na Bíblia não tem nada que diga: o pastor diga quem participa e quem não participa, a não ser o batismo. Porque o batismo, quando você entra nas águas, desce as águas, você está dizendo para aquela comunidade que representa o mundo todo: eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Isso é Bíblia. Jesus batizou. Lá em 1 Timóteo 3,9, devemos ter a consciência limpa. O participante deve se autoexaminar. Porém, neste presente século, tem muitos cristãos que se autodisciplinando e não se autoexaminando. Por quê? Se você errou, você pode pedir perdão a Deus. Você não tem que esperar 1000 séculos até você se sentir limpo, lavado. Não, você pede perdão a Deus, é automático. E você: Senhor, mas não é para você fazer de novo no mês que vem, não. Você pede perdão a Deus e abandona. Porque se você continuar, não adianta nada. Aqui diz se autoexaminando. E muitos deixam de tomar a ceia do Senhor por se auto-julgarem e nem sequer ao líder da igreja comunicam a sua falta. Ninguém sabe, você não precisa me dizer: pastor, eu pequei. Você não tem acesso ao Santo dos Santos? Tem. Agora, se você
errou e continua se culpando, procure conversar. Porque aí, o líder da igreja, que conhece a Bíblia muito bem, ele vai lá, abre para você. Olha aqui, meu filho, minha filha. Olha aqui o que a Bíblia diz. É assim que funciona. No versículo 29 diz assim: não discernindo o corpo do Senhor. Discernir significa julgar corretamente. Diacrinó. Julgar corretamente a seriedade do rito. Não discernir o corpo é não saber qual é o significado da Santa Ceia do Senhor. Deus mandou eu fazer essa mensagem. Eu estava preparando uma outra mensagem quando eu preguei essa. Deus disse: não, você vai explicar para o meu povo a importância. Uma outra mensagem que eu fiz, que eu vou pregar aqui também, é sobre o batismo. Ele mandou eu fazer uma mensagem sobre a importância do batismo. E uma outra sobre a importância de congregar e ter comunhão. Não discernir o corpo é não saber o significado. Ou então, não saber o que Cristo fez por nós, ou saber e não participar. Daqui para frente, no primeiro domingo do mês, procure dar prioridade. O fato do Senhor ter nos resgatado. Isso está lá em Colossenses 1, 12 a 15. A Santa Ceia foi instituída para nós discípulos, para que os discípulos do Senhor, eles participassem juntos. A ceia é para todos os discípulos que foram batizados nas águas e estão em comunhão com a igreja. Irmãos, qual é o requisito para batizar nas águas? Crer. Se você confessar, eu creio, inclusive, lá no Novo Testamento, lá em Atos, as pessoas confessavam a Jesus e em seguida os apóstolos batizavam. Qual é o pré-requisito? Você confessar com a sua boca que você crê. Por quê? Você confessou, tudo bem, mas Jesus disse que ele é o batismo? Não, ele disse que ele é o caminho. Você tem que andar com ele no caminho. Caminhar com ele. Tá bom? Se observarmos com atenção em 1 Coríntios, nós vamos ver que a ceia do Senhor aponta tanto para o passado, quanto para o presente e também para o futuro. Ela une tudo. Em relação ao passado, ela é um memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário, para redimir os pecados dos crentes. No presente, é um ato de renovação da comunhão. Você quer renovar seus votos com Deus? Você não precisa toda domingo ou toda quarta-feira o culto foi maravilhoso, nós mudamos o estilo. Se você não veio, você perdeu, porque Deus nos visitou poderosamente aqui, todo mundo chorando, todo mundo de joelho na presença de Deus, e Deus renovando. Mas para você renovar, você não precisa esperar um culto daquele não. Todo domingo, primeiro domingo do mês, é uma oportunidade que você tem para renovar a sua comunhão com Cristo, bem como os demais membros do corpo. Quanto ao futuro, anuncia o dia da manifestação do Senhor, que quando estaremos com Ele em corpos glorificados. Aleluia. Fazer isso até que eu venha. Ele está dizendo para você: eu vou voltar. Quem disser para você que eu não vou voltar, ou que eu estou tardando, está mentindo, porque Jesus Cristo, está voltando. E ele vai voltar nessa geração, irmão. Não é na próxima, não. Está tudo se cumprindo. E eu vou fazer um estudo no livro de Apocalipse. Nós já vamos encaixar no próximo mês, se Deus quiser. Outra afirmação de Paulo, que não se encontra incluída nos evangelhos, que se encontra incluída nos evangelhos, é: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, lá em 1 Coríntios, não está nos 4, né? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que você vem aqui e participa disso aqui, vocês podem notar que eu sempre falo na volta de Jesus. Sempre, toda ceia, eu digo: Senhor, obrigada, porque um dia nós vamos estar todos juntos nas bodas do Cordeiro. Sempre, todas as vezes que você vem para a Santa Ceia, você diz: Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim, o Senhor ressuscitou, eu sou grato por ti aí, se está aqui, Senhor, eu vou tomar isso aqui e comer esse pão, até que um dia eu vou cear com o Senhor na mesma mesa. Isso coloca um limite de tempo à cerimônia. Através
nesses breves relatos, nós aprendemos como Jesus usou dois dos mais perecíveis elementos como símbolos do seu corpo e sangue. O corpo terreno é perecível. Por isso que ele usou esses dois elementos perecíveis e os inaugurou como um monumento à sua morte. Dois elementos perecíveis. Por quê? Jesus não tem mais aquele corpo. O corpo de Jesus agora é glorificado. Glorificado. E nós também teremos um corpo glorificado. Não foi um monumento de mármore esculpido em latão, ou em mármore ou em pedra, moldado, mas de pão e suco de uva. O memorial não é uma placa de ouro. É isso aqui, pão e suco de uva. Amanhã isso aqui está duro feito pau. Isso aqui, se deixar fora da geladeira, é só o sangue de Cristo. Amém? Ele declarou que o pão testemunhava o seu corpo que seria partido. Não houve sequer um osso partido. Mas seu corpo estava tão terrivelmente moído que dificilmente seria reconhecível. O suco de uva testemunhava de seu sangue, indicando a terrível morte que em breve ele experimentaria. Quando ele disse fazer isto em memória de mim, indicou que esta era uma cerimônia a ter continuidade no futuro. Se você não dá muita importância à Santa Ceia, hoje você está sendo instruído sobre a Santa Ceia. É fundamental. A Santa Ceia não deve ser tomada de qualquer jeito. A Bíblia nos orienta a nos examinarmos antes de participar. Uma das funções da ceia do Senhor Jesus é de fazer-nos lembrar a redenção que possuímos através de Cristo. É também um ato de ação de graças, que nós conhecemos como Eucaristia, pelos benefícios provenientes do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Fazer isto é, repetir esse rito memorial em lembrança da minha pessoa. Irmãos, esse é um momento solene. Participar da Santa Ceia é participar de um momento solene. É refazer um ato que Jesus Cristo fez. É importante conservar o seu sacrifício expiatório perante os olhos dos homens. É muito importante. Este memorial entrou em vigor desde que Cristo encerrou a última refeição pascal com os seus discípulos até a sua vinda. Até o dia em que ele vier, nós vamos fazer aqui essa ceia. Nós vamos participar. E vamos participar, irmãos, só se não tiver jeito. Só se tiver um compromisso inadiável. Se você estiver doente em cima de uma cama, eu vou levar a ceia para você. Eu já fiz isso várias vezes. Quando a pessoa está enferma, que não tem como ela se levantar, eu vou até ela enferma de dias, né? Porque se ela puder levantar no dia seguinte, ou na semana seguinte, ela vem e ela pode pedir que eu dou a ceia a ela. Então, se você não puder vir, é tão importante que o pastor, aquele que celebra, ele vai até você. Não é uma coisa de qualquer jeito. Tem gente que, eu não vou não, porque eu mesmo dou a ceia aqui para meus filhos. Aí briga com os filhos, discute, faz um monte de coisa. Fica quieto, menino. Não sei mais o que. Xinga. De qualquer jeito, vai lá, toma, menino. Vamos ser aí, faz uma oração. Toma. A Bíblia não diz que tem que ser um sacerdote. Mas olha quem foi que fez a ceia. Foi Jesus Cristo. Você tem que se preparar para a ceia. Você tem que orar. Você tem que estar na presença de Deus. Irmãos, não dá para chegar aqui e vir aqui para frente de qualquer jeito, irmãos. Tem um preço. Tem um preço. Você nunca pode chegar aqui à frente despreparado. O sacerdote do Senhor, ele tem que se preparar para esse rito, para esse ato. Ele não pode tomar todas no dia anterior, xingar, falar um monte de palavrão, fazer tudo que não presta, mentir, fazer um monte de coisa que não presta, brigar com a família e no outro dia vir para cá e querer dar uma de sacerdote. Não pode, irmãos. Não pode, porque isso é falta de respeito.
Quando eu venho pregar o evangelho aqui, eu tenho que me preparar. Se eu não me preparar, eu vou estar desrespeitando o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno que eu chegue aqui de joelhos perante Ele. Então eu não posso entrar por aquela porta e fazer o que quiser que seja feito aqui, sem a reverência necessária. Ele é Deus, Ele é santo. A Bíblia chama de santo dos santos. Ele é Senhor dos senhores. A Santa Ceia é uma festa de ação de graças, onde louvamos a Cristo. Ele é quem nos convida a participar desse ato. Foi Ele que se ofereceu e se entregou por nós. O convite é de Cristo e nós somos seus convidados. Dele participamos ao comermos do pão e bebermos do suco da videira. Os elementos que representam a comunhão. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Sua importância no futuro. Qual a importância disso no futuro? A Santa Ceia é um ato que antevê a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Lá em Lucas 22 está escrito assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de nós. Por que a gente ora no Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Olha aí a resposta. Está aqui, ó. Até que ele venha em glória buscar a sua igreja. Lá em Apocalipse 19 está escrito assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Somos nós, você e eu. A gente tem que se preparar para esse casamento. Você vai para o casamento da Edilane de chinelo, de crocs, com a roupa toda rasgada. Você vai, não, eu estava ali capinando, agora eu vim para o casamento do Alessandro. Não, você vai se preparar, de preferência tomar banho, né, irmão? Chega lá cheirosinho. Você vai chegar todo mundo cheiroso, procurar a sua melhor roupa. Você vai se preparar para aquele dia, né? De barriga vazia, né, irmão? Pensa. Então todo mundo vai se preparar. E nós também, irmãos. A vida aqui é só uma preparação para esse dia aqui. Nesse dia, nós vamos viver com Ele para sempre. A esperança de Paulo com relação à vida de Cristo era a comemoração da ceia do Senhor Jesus. Quando esperançoso ele disse aos coríntios: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Quando você faz isso aqui, ó, vamos comer desse aqui hoje. Quando você faz isso aqui, você está dizendo tudo isso. E por último, você está dizendo: Senhor, eu estou fazendo isso aqui até o dia em que eu vou cear com o Senhor. Aleluia. Você está anunciando para quem está à sua volta: Jesus vive e Jesus vai voltar. Amém. É por isso que é fundamental, irmãos. Cristo foi arrebatado de nós em sua presença física, mas até mesmo essa sua presença física nos será restaurada. Olha só, Paulo vivia esperando esse acontecimento, visto que não esperava o grande intervalo da era da igreja. Deus mostrava para ele que haveria esse acontecimento. Ele via Jesus voltando, mas ele não sabia calcular esse tempo em que está durando da era da igreja, que já se prolonga por mais de 20 séculos. Ele determinou a prática contínua da ordenança da ceia do Senhor até a restauração da presença visível do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Se eles não tivessem instituído isso hoje, essa coisa tão importante, ela teria se perdido, irmãos. Porque nós, seres humanos, precisamos de rituais.
Nós precisamos de coisas que nos lembrem. Nós precisamos de coisas que tragam à nossa mente a importância daquilo que nós estamos fazendo. Cada celebração da ceia do Senhor Jesus é uma antecipação profética do grande banquete, do grande dia em que está sendo preparado para a igreja. Irmãos, você não vai sofrer a vida inteira. Você não vai passar por tribulação a vida inteira. Vai chegar um dia, nesse dia, que Jesus vai dizer para você que todas as coisas passadas ficam atrás. As bênçãos e a segurança para aqueles que celebram a Santa Ceia. A ceia do Senhor Jesus é a festa espiritual em torno do seu sacrifício. Todo mundo gosta de festa, não é? Ah, eu vou para isso, eu vou para aquilo, vamos reunir para isso. Todo mundo crente, então, só o sangue, adora uma festa. Mas isso aqui, irmãos, é uma festa. Eu sei que não tem música alta, não tem comida à vontade para você, não tem bebida, não é? Não tem, as pessoas deveriam vir vestidas para a festa, não é? Ninguém vem aqui de longo, nem de brilho, só arabique de vez em quando vem. Celebramos o Cristo glorificado, o Deus que se encarnou, o modo pelo qual Cristo se mostra disponível hoje em dia por meio do Espírito Santo. Quando Jesus tomou o pão e o vinho, que é o fruto da vide, e deu aos seus discípulos, ele disse: fazer isso em memória de mim. Ele não estava simplesmente exortando os discípulos para que mantivessem boa comunhão entre si, mas ele estava transmitindo um rito, mediante o qual podiam mostrar em símbolo a sua presença eterna com a sua igreja. Quantas vezes nós estivemos aqui e pessoas não batizadas e não crentes estiveram aqui, sentadas? Pessoas que nem acreditam em Deus. Algumas vezes nós recebemos pessoas que não acreditam nem em Deus. Aí, perante todos nós e os outros que estavam aqui, nós estávamos fazendo essas três coisas: celebrando a morte, a ressurreição e a vinda de Jesus. Primeiro é preciso termos comunhão com Cristo, a cabeça do corpo. Mas também se faz necessário ter comunhão com os demais membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ao celebrarmos a Santa Ceia de Cristo, comprovamos a nossa unidade espiritual em Cristo Jesus. Por quê? Porque se você estiver com raiva do outro, a Bíblia diz para você primeiro, nós vamos ler lá o texto, para você primeiro se compor com a pessoa, ou você pedir perdão a Deus. Deus é que sabe como você deve fazer. Depois você tomar a ceia. Não se toma a ceia de qualquer jeito. Ao celebrarmos então a Santa Ceia, nós comprovamos a nossa unidade espiritual em Cristo Jesus e que compartilhamos dos mesmos propósitos e da mesma fé. Irmãos, é muito importante lembrar que quando você estiver com pessoas de outra denominação, não frise o que nos separa, frise o que nos une. Eu fui missionária e dentre os missionários tinha gente carismática, sim, do movimento carismático. Eu não podia chegar e dizer: não vou evangelizar não, porque eu sou a crentona, eu sou a tal. Eu passei 2 anos sem falar em línguas em público. Foram os 2 anos que eu passei trabalhando com pessoas em que 90% não falavam em línguas. Por quê? Para não haver contenda. Quem é que tinha que abrir mão? Eu. 2 anos. Sem profetizar. Quando é que eu profetizava? Quando Deus me mostrava alguma coisa de uma pessoa que eu ia orar, ou alguma coisa de outra pessoa, eu dizia: Deus está me mostrando isso e aquilo. Quando é que eu falava em línguas? Eu e Deus. Então, quando você estiver com outra pessoa num momento, principalmente como esse, não precisa você bater o pé e dizer que a pessoa está errada. Não precisa você bater o pé: na minha igreja era bom porque era assim. Na minha igreja vocês fazem tudo errado. Na minha igreja é que está certa. Porque na minha denominação. Isso não existe, irmãos. Olhem para isso. Não existe denominação. Nós somos um corpo. E se você começar a rejeitar os membros do corpo, porque eles não fazem exatamente como você faz, vai ficar muito difícil.
Você mostra o caminho, mas não tem isso. Porque eles dizem que uma vez salvo, para sempre salvo. Então, e eu digo isso, então eu nem cumprimento. Vão tudo para o inferno. Só o sangue de Cristo na sua vida. Você não sabe. A maioria das coisas que são fruto de discussão, nós não sabemos. E não adianta vir algum sabedor de tudo. Não, porque é assim o versículo. Não. Há margem para muita controvérsia. Então, se é assim que você acredita, não é por isso que você vai usar o púlpito, ou então sair na frente da pessoa e dizer, não, vocês fazem tudo errado. Tudo que vocês fazem é não, você pode subir monte e não. Não, está lá na Bíblia que Jesus fez o sacrifício uma vez por todas. E esse negócio de jejuar, está lá na Bíblia que Jesus disse. Jesus não foi outra pessoa não, que quando fosse tirado o noivo deles, eles teriam que jejuar igualzinho os discípulos de João. Mas se alguém disser para você que não tem, você não precisa sair no tapa, nem gritar com essa pessoa e nem dizer, você é um burro, um ignorante, você não sabe interpretar a Bíblia. Fica na sua. Fica na sua. Porque tem uma coisa que nos une. Jesus Cristo. E é isso que é importante. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós comprovamos a nossa unidade. E não um estapeando o outro. Em Cristo Jesus, e nós compartilhamos dos mesmos propósitos e da mesma fé. Qual é a fé? Jesus morreu por mim, ressuscitou dos mortos e vive eternamente. Agora, se vier uma denominação que disser que Jesus não morreu por você, ora e clama a Deus, porque não tem nada a ver. A Santa Ceia reúne todos os comprometidos com Cristo em torno dele, pois está presente conosco. Ninguém pode dizer que está em comunhão com Jesus Cristo e conosco, se não participar do seu... Olha, não sou eu não. Está lá em João 6. O apóstolo do Senhor Jesus, a quem ele revelou o final dos tempos. Ninguém pode dizer que está em comunhão com Jesus Cristo e conosco quem? Os outros discípulos de Jesus. Se não participar do seu corpo e do seu sangue. Irmãos, você tem, a Bíblia diz, não sou eu, congregai. Você tem que ter uma congregação, não é viver de igreja em igreja não. Você tem que ter um lugar para congregar, porque congregar é estar junto. Congregar é você participar das aflições uns dos outros, participar das vitórias uns dos outros. Quando a Edilane passou lá mal lá ontem, todo mundo ficou apavorado, todo mundo correu em cima dela, todo mundo, até que eles postaram que ela estava bem, ninguém sossegou. É assim que funciona. É assim, o corpo de Cristo é assim. Nós temos que ser um. Se um some, você vai atrás. Se o outro desaparece, você vai perguntar como é que está. Tem gente que desaparece daqui e as pessoas pensam que eu nem sei onde ando. Mas eu pergunto. Eu ligo. Eu pergunto. E muitas vezes eu vou atrás. Muitas. Muitas vezes. Pode ir, meu querido. Acabou? É muito. Aqueles que não participam da Santa Ceia de Cristo, ou participam indignamente, não estão preparados para o arrebatamento da igreja de Cristo. Você que tem que fazer o exame. Eu não posso dizer, olha, fulano, como você ontem teve um arranca-rabo com o seu chefe e bateu nele, xingou ele de tudo que é palavrão, então você não está preparado. Você já pediu perdão a Deus? Você já pediu perdão? Já se recompôs lá com o seu chefe? Não? Eu não posso. E se alguém me contar, meu irmão, eu não vou dizer. A Bíblia diz assim, que não diz assim, que o pastor diga quem pode tomar ceia. Eu não posso dizer nada. O que a Bíblia diz é que é para você se examinar. Eu, como pastor, não posso. Deus não me dá autoridade para dizer, não, você se examina. Se você tomar indignamente, nós vamos ler já já. Estão preparados aqueles que estão em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Que igreja? Não, eu estou em comunhão porque eu vou em todas as igrejas, eu participo de tudo, eu sou muito gente boa. Por quê? Você não quer compromisso nem com Deus e nem com a igreja.
Estão preparados aqueles que estão participando dos benefícios oriundos do sacrifício de Jesus Cristo. Nós nos preparamos por meio da santificação. Pois a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não brigue. Se alguém disser para você, como eu ouvi essa semana, que é isso, pastor? A Bíblia diz que você aceitou Jesus e pronto, acabou. Esse negócio de ficar orando, indo para o monte, participando de igreja, você acha que eu discuti? Não, irmãos. Aqui a Bíblia diz, eu abri a Bíblia, esse versículo diz assim, ó: sem santificação ninguém verá a Deus. Não sou eu que estou dizendo. Se eu brigar com o irmão, sair no tapa com ele, xingar, eu é que não vou poder cear. Ele vai, eu não. Então fica na sua. Você não tem que bater na cabeça. Não, todos os caminhos levam a Deus. Essa religião de vocês é assim. Primeiro que não é religião, Jesus disse que ele é o caminho. E segundo, deixa. Não, porque esse Deus exclusivo, o que que tem? Eu sou da religião tal e sou tão bom, tão caridoso. Não adianta você pegar a Bíblia e jogar na cabeça dele. Você ora. Se você tiver oportunidade, você fala a verdade para ele. A tua palavra nunca vai voltar vazia. Se ele deixar você falar, você fale. E se ele refutar, não se incomode. Muitas vezes já me aconteceu de eu falar a verdade, a pessoa pular desse tamanho e gritar, não, porque você... No outro dia, a pessoa diz, olha, Mari, ou então um mês depois, aquele negócio que você disse, nunca saiu da minha cabeça. Aquilo ficou um grilinho. Não adianta você bater na cabeça de ninguém. Então vamos orar. Jesus querido, muito obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. E agora, Senhor, nós vamos lembrar a Tua morte e a Tua ressurreição. Nós estamos aqui, Senhor, para lembrar que Tu fizeste o sacrifício por nós. Lembrar, Senhor, que Tu ressuscitaste por nós, Senhor. E lembrar também, Senhor, que Tu estás voltando. A era da igreja está acabando, Senhor. Nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, Senhor. Em que as pessoas pensam que são ricas, pensam que tem tudo, mas elas não têm nada. A Tua palavra diz que nós temos que comprar roupas brancas de Ti. Nós temos que comprar colírio para a gente enxergar. E, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por isso, Pai. Senhor, nós esperamos sinceramente, Senhor, aquele dia em que nós vamos estar ceando contigo nas bodas do Cordeiro, Pai. Agora, Senhor, nós vamos começar, Senhor, esse ritual que foi nos deixado por Ti, Jesus Cristo, até o dia que Tu vens. Amém.